início a mais um vídeo dessa série de direitos humanos. Eu quero, nesse vídeo, eu vou trabalhar um pouco, como vocês já viram pelo título, já viram pela imagem inicial, eu vou trabalhar um pouco a ideia de direitos humanos em cima do pensamento kantiano. É em cima disso que a gente vai começar a analisar a visão dos iluministas como os grandes originadores do conceito de direitos humanos. Quis pegar o Kant por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho uma simpatia pelo Kant, tem vários vídeos aqui no canal sobre ele, não só por causa da matéria, mas porque é um filósofo que eu tenho familiaridade, conheço bastante do pensamento dele. Mas segundo, porque também o Kant escreve esse livro, né, A Paz Perpétua. Aqui tem uma edição que tem outras obras juntos. E A Paz Perpétua é uma obra bastante interessante, porque o Kant ele vislumbra nessa obra o que seria necessário para que o mundo entrasse finalmente num período de paz perpétua, a paz eterna. Né? Tanto que eu acho que expressa muito a ideia dos iluministas, né, da crença de que a humanidade chegou no seu ápice, que a expressão racional que é defendida pelos iluministas é o ápice da humanidade. Então, por isso, todos os problemas que a humanidade enfrentou no decorrer da sua história estão em vias, o caminho já foi encontrado para se resolverem, e um dos problemas que a humanidade sempre enfrentou foi a questão da guerra. Se a gente pega a história da humanidade desde as primeiras civilizações, infelizmente até os dias de hoje, a gente sempre teve problemas de conflito. Conflito entre estados, conflito entre exércitos de nações diferentes. O Kant é um iluminista, está ali no finzinho do século XIX, essa obra é escrita bem no século XVIII, é escrita bem no finzinho do século XVIII, que é 1795, 1796, e o Kant ele vai propor algumas alternativas, fazendo uma análise política muito ligada à sua visão moral e à visão de contrato que ele tem dentro da questão moral para falar de paz. E para a gente é importante essa obra por duas questões. Primeiro, porque de alguma forma ele vislumbra a criação da ONU, ou de algo como a ONU acabou se tornando. E segundo, ele vê alguns direitos, né, que são importantes para que exista essa paz que ele almeja, que ele defende. Além dessa obra, eu estou me inspirando um pouco nesse livro, né, O DNA Kantiano dos Direitos Humanos e sua crítica a partir da filosofia imanente de Spinoza. Né. O primeiro capítulo dele vai abordar a questão do Kant, depois os outros capítulos já começam a entrar nas críticas ao pensamento kantiano, que eu não li ainda, por sinal, eu estou lendo esse livro, comprei faz pouco tempo, né? Exatamente por causa do trabalho que a gente está fazendo, por isso que eu acabei comprando, achei interessante. Então o livro atesta que existe dentro do pensamento dos intelectuais de direito, dos estudiosos de direitos humanos, que o Kant é um dos originadores da ideia de direitos humanos. Claro que ele vai fazer uma crítica falando que Spinoza já teria trabalhado algumas coisas nesse sentido. Mas aí, como eu disse, eu ainda não li essa parte, eu estou lendo, é um livro que eu estou começando a ler agora, mas eu acho que o primeiro capítulo ele me ajuda. Um pouco a base do que eu vou desenvolver aqui vai muito na linha do que está desenvolvido no primeiro capítulo desse livro. Então vamos lá. O Kant, então ele é um iluminista, ele tem um pensamento moral. Eu acho que primeiro vale a pena fazer rapidamente, porque tem um vídeo que vai ser lançado no canal na semana que vem, que eu fiz um pouco essa abordagem. O Kant ele faz uma análise que ele divide a realidade em duas: fenômeno e númeno. Fenômeno, como a coisa aparece; númeno, a coisa em si. O mundo natural, o mundo material, o mundo sensível, lá pensando no pensamento platônico até, é um mundo fenomênico. O mundo não dá para falar muito em suprassensível no Kant, né? Mas ele fala numa metafísica, né? Principalmente uma metafísica na questão moral, naquilo que está além da física, naquilo que está além do material. O número é aquilo que está além, e o Kant vai jogar muito a questão do número na materialidade não, na racionalidade. Tanto que ele vai falar de leis morais,
e aí principalmente uma lei moral, vou falar dela daqui a pouco, que é a base do desenvolvimento da moralidade, do desenvolvimento da liberdade. Então, dentro do pensamento kantiano, a questão da liberdade ela não é uma coisa sensível no sentido de que ela está sujeita às leis da física, às leis da natureza, mas ela é algo que, por ser uma expressão da realidade, ela expressa uma face mais ampla do ser humano. Como eu disse, tem um vídeo, não dá para fazer a linkagem aqui, porque ele ainda não foi postado, mas já está gravado. Mas é um vídeo que eu vou postar na semana que vem para os alunos de terceiro ano, que eu acho que deixa bem clara essa divisão. Né? E tem os diversos vídeos do canal, é que nesse momento eu não vou citar nenhum, mas tem diversos vídeos do canal que eu expresso bastante essa divisão do Kant entre fenômeno e número. E para mim é bastante interessante a frase que aparece na Crítica da Razão Prática, que é a frase que se tornou o epílogo lá, a frase do túmulo, né? O epitáfio do túmulo do Kant, que diz, Kant dizendo, nada me enche mais de admiração e espanto do que o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Em outras palavras, o que o Kant está colocando? É essa divisão do fenômeno e do número. O fenômeno é o céu estrelado, são os fenômenos naturais, é a natureza, ele sintetiza na imagem do céu estrelado toda a natureza, a complexidade da natureza. E a lei moral sintetiza o lado mais amplo, esse lado mais ligado à nossa racionalidade e também à liberdade. E aí para o Kant, a gente começa a falar um pouquinho dos slides aqui. Para o Kant, né, a questão moral ela é um fruto da razão humana e uma expressão da liberdade. Em que sentido ele está querendo dizer isso? Ele está querendo dizer que quando nós, seres humanos, por nós sermos seres racionais, nós temos a capacidade de definir o que é certo e o que é errado. Né? Nós, de maneira geral, conseguimos dizer o que é isso. E é exatamente isso que garante a nossa liberdade. Porque ao mesmo momento que eu sei o que é certo e o que é errado, eu não necessariamente eu preciso fazer o que é certo. Eu posso ter que fazer no sentido de uma obrigação moral, mas não no sentido de uma obrigação ontológica, no sentido de algo que exista na minha própria natureza que me obriga a fazer o que é certo, eticamente falando. É a diferença entre ontologia e deontologia. Né? São dois conceitos aí muito próprios do direito, mas que estão muito presentes na filosofia kantiana. A ontologia é o que as coisas são. A deontologia é como as coisas deveriam ser. Deontologicamente, todos nós deveríamos agir de maneira correta, honestamente, enfim. Mas ontologicamente a gente não tem essa obrigação. Por isso que eu sou livre. Eu posso muito bem saber o que é certo e não fazer o certo. Né? O Kant vai dizer que só é realmente livre quem segue a lei moral dentro de si. Então, ou seja, para eu ser livre, eu preciso seguir a lei moral dentro de mim. Né? Porque a lei moral ela é a expressão da racionalidade, uma racionalidade que dentro do Kant ela é universal, dentro do pensamento kantiano ela é universal, ela está em todos os seres humanos, e ela expressa o que seria de melhor da humanidade e tal, porque é a humanidade vista como um fim e não como um meio. Eu vou aprofundar um pouco isso no decorrer desse vídeo, né, o que expressaria a dignidade do ser humano, e essa lei moral está livre das paixões. Né? De alguma forma é meio que uma retomada lá dos ideais platônicos, até cristãos e tal, mas não num sentido de esperar uma punição, alguma coisa assim. É no sentido simplesmente de que se deixar levar o mínimo possível pelas suas paixões e se deixar levar o máximo possível pela racionalidade, pela lei moral, principalmente nas questões morais, para o Kant é a certeza de que a humanidade está caminhando para o progresso. E aí vai entrar toda a questão do Kant, o que é o esclarecimento, qual é o projeto de pedagogia, enfim. É essa questão de que a humanidade seja cada vez mais racional possível. E aí entra a questão da lei moral do Kant, que é o imperativo categórico. Tem um vídeo aqui no canal
que fala sobre o imperativo categórico, né? Vou deixar a indicação, está aparecendo aí a indicação. Basicamente, a ideia do imperativo categórico é essa daqui: agir de tal forma que a tua máxima seja válida como uma lei universal. Então, ou seja, aquilo que eu coloco como base para as minhas ações, autonomamente, sem estar obedecendo uma outra pessoa, aquilo que eu coloco como base para as minhas ações, isso tem que ser a base, tem que ser aquilo que eu vejo que seria bom que todas as pessoas do mundo seguissem. Então, por exemplo, entre matar e não matar, eu percebo que não matar é mais correto, eu posso adotar como uma máxima minha, porque se todas as pessoas do mundo agissem, buscassem não matar outras pessoas, o mundo seria melhor. O mundo caminharia para um progresso. Eu estou respeitando a dignidade da pessoa humana. Estamos falando aqui de morte, né? Estou falando aqui de um caso específico. A gente poderia pensar em tudo. A gente fala muito sobre a questão de mentir, por exemplo. Entre mentir e não mentir, eu vejo que mentir é correto, ou que não mentir é correto, ato falho, que não mentir é correto, porque a partir do momento que eu minto, eu estaria tornando essa prática como uma prática universal, e isso daria o direito de todas as pessoas de mentir. Então, pelo imperativo categórico, eu tenho que pensar aquilo que é mais universalizável possível para ser o comportamento que vai ser aceito. Então, o imperativo categórico ele é um conceito autônomo, né? Então, sou eu que dou a mim mesmo pela questão da razão, como eu disse, e eu posso, a partir daí, chegar à conclusão do que é melhor para todo mundo. O imperativo categórico coloca a humanidade como um fim e não como um meio. Então, o ser humano, a ideia de dignidade humana, embora não seja criada pelo Kant, ela é uma ideia que ganha muita força no pensamento kantiano, exatamente porque a partir do momento que eu vejo o ser humano não como um fim, ou não como um meio, mas como um fim, então, ou seja, as ações humanas, ou as ações de preservação da vida, ou as ações de se importar com o ser humano, elas são absolutas, porque elas sempre vão priorizar a vida humana, a dignidade humana. Então, esse é o grande ponto que o Kant vai defender na sua ética. Toda ética, ela, de alguma forma, né, toda a construção ética, ela tem que se basear nessa ideia de que a humanidade é um fim, não um meio, e que, a partir daí, o imperativo categórico tem que ser a base das minhas ações. Porque eu estou colocando a humanidade como um fim, eu estou pensando na humanidade como um todo para definir as minhas ações. Aquilo que seria o melhor para a humanidade como um todo. Então, isso é bastante interessante, é um pensamento bastante interessante que o Kant coloca para a gente, né? A ideia do imperativo categórico. Embora o imperativo categórico ele não seja adaptável às situações reais, então entre matar e não matar é o correto. Ah, mas matar alguém numa situação de autodefesa, de legítima defesa, que seria aceitável. Para o Kant, não, porque a questão é, eu não posso abrir exceções no imperativo categórico. Então, isso talvez seja um ponto questionável. Mas a verdade é que, na essência da ideia, o imperativo categórico é extremamente interessante, porque você está pensando no que é melhor para a humanidade, e não no que é melhor só para si e tal. Essa ideia vai ser a base do contrato dentro do pensamento kantiano. O direito. Né? Então, Kant é um contratualista, tanto quanto Hobbes, Locke, Rousseau. A sua visão de política é uma visão contratualista. Mas o contrato do Kant ele parte dessa ideia de que a política ela é uma serva, ela é submissa à moral. Então, ou seja, o direito, que é o conjunto de leis, né, toda essa questão da discussão sobre o que são a defesa da dignidade humana, mas escrita de uma forma a ser cumprida, ele é uma expressão da moralidade. Ele está sujeito à moralidade. Então, nós, seres humanos, nós nos submetemos, nós, indivíduos, a gente se submete às leis, mas essas leis são uma expressão da moralidade. Então, ou seja, a gente percebe que nós, seres humanos, temos a lei moral,
mas exatamente porque a gente é livre, a gente pode não cumprir a lei moral que está dentro da gente, ela não se dá ontologicamente como uma obrigação, ela se dá como muito mais uma indicação, mas a gente tem isso afeta a minha vida e a vida dos outros, por isso a gente escreve as leis. É uma forma de ver o contrato social lá, russoniano, essa coisa toda, é uma nova forma de se ver o contrato. Então, dentro desse pensamento, o Kant coloca a base da sua teoria política e moral. É uma política, como eu disse, submissa à moral. Então, a moral é algo que vem interno, vem da nossa racionalidade, a partir do imperativo categórico, mas o ser humano é livre, e livre num sentido ruim aí do Kant, pode fazer ou não a questão pode cumprir ou não o que a sua racionalidade, a sua ética propõe, e a partir daí, o que o Kant propõe? Que na verdade não é uma discussão só do Kant, é uma discussão dos filósofos daquele período ali, do iluminismo, o Hobbes é até anterior ao iluminismo, de que o contrato é uma necessidade devido aos conflitos da situação real da humanidade. O Kant vê que existem conflitos da situação real da humanidade, mas também vê que existem conflitos dos estados, que são produção das pessoas, né? São produção dos indivíduos. E aí ele propõe alternativas para a paz perpétua. Né? É dentro da sua visão de moral, é alargando o seu conceito de moral, de política, que ele vê a necessidade de um grande acordo entre os estados para se chegar na paz perpétua. Antes da gente falar um pouco dessa ideia, na verdade eu quero ler um trecho da Paz Perpétua, que foi erro meu, acabei começando errado, mas a ideia era começar com a leitura desse trecho e depois fazer a discussão. Mas vamos lá. A leitura do trecho. Ora, como se avançou tanto no estabelecimento de uma comunidade mais ou menos estreita entre os povos da Terra, que a violação do direito num lugar da Terra se sente em todos os outros, a ideia de um direito cosmopolita não é nenhuma representação fantástica e extravagante do direito, mas um complemento necessário de código não escrito, tanto do direito político como do direito das gentes, num direito público da humanidade em geral, e assim, um complemento da paz perpétua, em cuja aproximação é possível encontrar-se só sob esta condição. Então, Kant está falando que, assim, enquanto existe gente sofrendo em algum lugar da Terra, esse sofrimento faz a Terra, né, Terra aqui entendida como a humanidade, faz a humanidade como um todo sofrer. E aí, óbvio, ele está pensando na questão da paz, na questão dos direitos. Óbvio que ele é um iluminista, talvez ele não tenha tanto em mente a questão dos direitos sociais e tal, mas ele pensa que se a liberdade não chegar a todos os homens, não existe como a gente falar de paz. E se a paz não chega em um povo, ela na verdade não chegou para ninguém. É isso que o Kant está colocando para a gente. Então o Kant ele vai colocar lá uma série de artigos pensando, não é uma série de artigos, não, uma série de propostas, na verdade ele pensa em 6 propostas, 6 determinações negativas, que os estados, ações que os estados não deveriam ter para que pudessem chegar à paz. Dentre essas ações, todas elas levam à questão de que os estados têm que buscar o máximo possível ser os mais honestos e o menos interferir na política dos outros estados. Isso tudo é muito interessante, eu quero deixar para uma segunda parte, porque também o Kant vai fazer uma crítica do colonialismo, eu quero deixar meio para a conclusão desse vídeo. Então o Kant está colocando para a gente que só vai haver paz se os direitos de todos os seres humanos forem respeitados. Não existe paz sem respeito aos direitos. E aí tentar entender o que o Kant coloca como essa questão dos direitos. A paz perpétua. Só existe verdadeira paz e progresso se a comunidade humana puder, não puderem, se a comunidade humana puder estabelecer um grande contrato. Essa ideia de uma federação de estados, né, e de uma legislação, né, que seja para toda a humanidade, não só para esse ou para aquele estado.
E aí o Kant não fala de um Estado, ele não fala de uma unificação, ele não fala de um Estado regendo todos os outros, não é nada disso. Ele fala exatamente de uma federação de Estado, em que todos os Estados possam se manifestar, os seus líderes possam se manifestar, e a partir daí poderem mostrar suas teorias, suas visões e tal, para tentar chegar no melhor possível. Né? É uma federação de Estado para que isso possa acontecer. Como acabou se tornando a ONU no decorrer da história. Então, como eu disse já no começo, a ideia do Kant é meio que um vislumbre do que viria a ser a ONU praticamente 150 anos depois que o Kant escreve essa obra. Então, a Confederação de Estados, constituições republicanas. O Kant vai dizer que para isso acontecer, a melhor forma são as constituições republicanas. E aqui quando ele fala de constituição republicana, ele está falando principalmente de divisão de Estado, divisão de poderes. A ideia dos 3 poderes, a ideia de um poder não concentrado. Ele nem fala muito de democracia, ele até tem uma visão meio ruim da democracia ali, é visível que ele faz críticas à democracia. Ele faz uma separação entre democracia e república, e ele diz que república, a Constituição ela tem que ser republicana. Se a Constituição ela não for republicana, há uma dificuldade maior, exatamente porque na República, por causa da divisão dos Estados, há maior possibilidade de liberdade de expressão, há maior possibilidade de questionamento do poder, enfim. Insubmissão dos Estados. Ele vai dizer que um Estado não deve se submeter a outro e nem deve ser submetido por outro, é onde vai entrar muito a crítica dele ao colonialismo. Também a crítica dele à intromissão de Estados em assuntos externos, que é, como eu disse, um ponto que eu quero falar um pouquinho pensando na nossa realidade brasileira. E a limitação espacial do planeta Terra, o que ele quer dizer com isso? Com isso ele vai dizer da defesa do direito de imigração, que ele vai chamar de hospitalidade, ele vai dizer que o planeta Terra ele é esférico. Hoje em dia é meio complicado falar sobre isso, mas enfim, já que é um vídeo de direitos humanos, também é complicado falar sobre isso. O planeta é esférico, então, ou seja, pelo planeta ser esférico, ele tem limitações. O espaço não é ilimitado. Por causa disso, o Kant fala que a Terra ela pertence a todos os seres humanos. Pertencendo a todos os seres humanos, é lógico, é direito à hospitalidade, uma pessoa poder viver em outro lugar, viver em outro país e ser acolhido, ser recebido por aquela nação. Isso é o direito de hospitalidade que o Kant fala. Os governos têm que pensar na questão da acolhida, né, do acolher o indivíduo estrangeiro, que é uma coisa que é um direito que existe na Declaração dos Direitos Humanos. Quando a gente for fazer a leitura, que eu quero chegar nisso, né, quando a gente for fazer a leitura da Declaração dos Direitos Humanos, a gente vai ver que tem o artigo que é o direito de qualquer um poder migrar de um país para outro, tal qual o direito de ter uma nacionalidade, ninguém ser um apátrida. E a última coisa, a questão da condenação do colonialismo. A soberania é fundamento para a paz. Isso é algo muito interessante. O Kant ele ainda está no momento do colonialismo. Ele está no momento em que a humanidade está passando pelo colonialismo. O colonialismo, principalmente ali, o Kant não viveu propriamente colonialismo, até porque o século XIX a Alemanha ainda está se formando, na verdade a gente nem pode chamar o Kant de alemão, a gente chama o Kant de prussiano. E o Kant, quando faz essa crítica ao colonialismo, ele deixa bem claro que o colonialismo é um elemento que impede a paz, porque os estados coloniais não são soberanos. Na verdade, nem dá para chamar propriamente um estado colonial de soberano. Assim como ele vai colocar uma das suas regras lá, a questão da não intromissão dos estados em assuntos dos outros estados. Esses 2 pontos, e é praticamente com isso que eu quero concluir esse vídeo, esses 2 pontos são muito importantes quando a gente pensa na realidade do Brasil. Primeiro, o Brasil sempre foi um país, desde a sua independência, lá em 1822 até hoje, o Brasil sempre foi um país que sofreu fortemente com a colonização. Com a colonização não, com a intromissão
de potências externas. Primeiro a gente teve fortemente a intromissão da Inglaterra, depois dos Estados Unidos, que é o problema que a gente vive até hoje. Segundo, quando a gente pensa principalmente no golpe militar de 64, eu acho que o golpe militar de 64 é a grande prova de que não existe direitos humanos enquanto um Estado intervir no outro. Afinal, o Brasil vinha vindo numa evolução democrática, liberal, enfim, nacional-desenvolvimentismo, muito na linha ali de uma social-democracia. O Brasil vinha vindo numa evolução, de uma consolidação da sua democracia, com ganhos de direitos por parte das classes populares, e de repente, porque existiu o risco do comunismo, e que na verdade o risco maior não era o risco do comunismo, era o risco da independência do Brasil em relação aos Estados Unidos, e a partir daí se tornar um país mais... talvez até um rival dos Estados Unidos, porque afinal estamos falando de um país com grandes potenciais devido ao seu território, a intromissão acabou interrompendo esse projeto. Esse projeto que vinha sendo desenvolvido ali, né, que de alguma forma começou com Vargas e com o Jango ganhava força maior e que talvez poderia, se não tivesse vindo o golpe, poderia ter se aprofundado. Esse projeto foi interrompido com o golpe de 64. Fora todas as violações de direitos humanos que a gente sabe que a ditadura promoveu, talvez ainda a grande violação de direitos humanos que o golpe interrompeu, ou que o golpe promoveu, né? Violação, ele não interrompeu, ele promoveu. A grande violação de direitos humanos que o golpe promoveu foi exatamente a impossibilidade do desenvolvimento do país. Não pensando economicamente, lógico que pensando numa questão econômica, mas uma economia que revertesse para o país, para a vida, empiricamente falando, dos cidadãos brasileiros. Né? Eu acho que talvez, e aqui não é menosprezando, porque eu valorizo muito e tenho pessoas que eu conheço que foram, né, que eu acabei fazendo amizade no decorrer dos últimos anos, que foram vítimas da ditadura militar, vítimas no sentido de sofrerem a tortura, sofrerem toda aquela situação. Essas pessoas, eu acho que essa situação, ela ainda é menor, né? Ela ainda é menor do que toda a violação que o Brasil sofreu, porque a possibilidade de um desenvolvimento do país, no decorrer desses últimos 50 anos, e um desenvolvimento com melhorias de vida das condições sociais, a gente não sabe o que teria acontecido se o golpe não tivesse ocorrido. Aliás, é muito difícil imaginar que o golpe não ocorresse. Só a gente pensar no Chile, que foi muito mais à frente com Allende e acabou também perdendo o seu governo, um bombardeio, inclusive, ao palácio do governo lá. Mas a verdade é que, assim, independente de tudo isso, o que a gente percebe é que se o Brasil é um país desenvolvido e que há fortes violações de direitos humanos, isso tudo só tem um motivo. Na verdade, não é um motivo, mas eu acho que é o principal. É o fato de que nós ainda vivemos uma realidade colonial. E discutir o colonialismo no Brasil e o neocolonialismo e mas essa situação colonial do Brasil é algo extremamente importante para pensar nos direitos humanos. E a gente vê como eu estou usando Kant, não é nem Marx aqui. Como Kant, como os próprios iluministas, estão na base do pensamento capitalista, mas na base do pensamento liberal, como os próprios iluministas apresentam para a gente base para a gente poder fazer críticas ao que se vive no Brasil. E como a gente, infelizmente, demonizar os direitos humanos, como a gente demoniza, é um problema muito sério, porque isso ajuda a gente, ou atrapalha a gente no nosso desenvolvimento. Ajuda a gente a se manter atrasado, como a gente tem se mantido no decorrer dos últimos anos. Com isso, eu encerro esse vídeo.